Dando continuidade aos estudos relacionados com hubs, o tópico principal da nossa aula, a gente agora eh, apresenta para vocês um tema que é super importante, que é o Core Decomposition, né? A decomposição do núcleo da nossa rede. É uma analogia que a gente pode fazer e fica mais fácil de entender o que é isso. Imagine que vocês são especialistas em recuperação de obras de arte, por exemplo, eh, numa, numa construção, num prédio antigo, e vocês querem recuperar as cores originais do século passado, por exemplo. Então a gente vai lá e vai raspando, é o chamado, a técnica que se usa, né? Vai raspando lá a pintura, né? A parede, e a gente vai tirando uma camada, e depois vamos raspando a parede de uma forma mais profunda até que a gente chega na pintura original. Então, com essa analogia, a gente pode aplicar isso para a nossa rede. A gente pode pensar que a nossa rede é como se fosse uma cebola também, e a gente vai descascando a cebola, e sempre uma vez que a gente descasca a cebola, a gente tira uma camada da cebola, e a gente vai avançando no núcleo da cebola. Da mesma forma, a gente pode fazer isso no nosso grafo, na nossa rede. A gente vai vendo os nós que têm uma determinada propriedade similar. Esses nós vão estar, digamos, é como se estivesse numa casca da cebola, e a gente vai tirando esses nós e assim de maneira recursiva até chegar no núcleo da rede. Então é uma estratégia bem interessante e que acaba nos dando insights sobre comunidades e também quem são os nós que estão no núcleo da nossa rede, do nosso problema que a gente está modelando. Bom, então, com essa analogia da cebola, que é uma boa analogia para entender esse contexto, a gente tem a definição aqui de duas métricas bem importantes, duas novas métricas, na verdade, que a gente ainda não viu nessa aula, que é o K-Core e o K-Shell. K ou o K-Core, né, fala, português. Então, seria duas métricas que a gente vai estudar. Shell aqui, a tradução ao pé da letra pode ser várias coisas, desde casca, escudo, uma concha, mas a ideia é uma tradução aqui de casca, né? Uma cobertura, né? Ela cai muito bem, principalmente com essa analogia aqui da cebola. Ou então, em geral, é comum escutar na área questões do tipo, um nó específico ele é o core da rede, ou um grupo de nós são o núcleo da rede. Isso é interessante, porém, ela acaba remetendo uma ideia qualitativa. Nessa aula em específico, nas outras também, mas nessa, assim, eu estou reforçando bastante. A gente está apresentando métricas não qualitativas, mas métricas quantitativas. São métricas que têm um número, têm um valor. E para a gente poder focar mais nisso, a gente pode definir o que é o K-Core, né? Na verdade, o K-Core é um subconjunto, um subgrafo da nossa rede, onde naquele subgrafo, cada elemento daquele subgrafo, ele tem pelo menos k vizinhos. Por isso que vem esse k aqui, ele vem disso, né? Co dá a ideia de um grupo, e k é que tem pelo menos k vizinhos. A definição do K-shell ou do K-shell da casca, vocês vão entender no exemplo que a gente vai dar logo a seguir. Então, na literatura existe um algoritmo bem conhecido, né, que é o K-Core Decomposition Algorithm, ou o algoritmo de decomposição dos K-Cores, que seria o algoritmo de descascar a cebola, né? A cebola seria a nossa rede. Então, vou apresentar para vocês como é que seria esse algoritmo. Bom, da definição do K-Core, um, um zero core, né, quando k é igual a zero, ou seja, é, eu quero identificar todos os dispositivos, os vértices, os nós da minha rede que tem ah, zero vizinhos ou mais. Ou seja, para esse caso em particular, se a nossa rede é conexa, e o estudo de caso que a gente vai lidar aqui é justamente a rede
as small networks que a gente tem utilizado aqui em vídeos anteriores, aqui, né? Não desenhada no próprio NetworkX, mas desenhada no ScaleDraw, né? A ferramenta que eu tenho desenhado aqui. Mas, de toda forma, para ficar mais didático, eu preferi fazer no ScaleDraw. Mas, de toda forma, o zero core aqui seria toda a rede, né? Porque como é uma rede, como esse exemplo é uma rede conectada, ou seja, não tem ilhas, né? Eu não tenho um nó aqui solto. Se eu tivesse um nó solto, esse nó não estaria conectado com ninguém, aí sim eu teria um zero, não teria nenhum vizinho, né? Caiba seria zero, mas mesmo assim, é, mesmo que tivesse um nó isolado, o zero core seria tudo, né? Porque todo mundo tem pelo menos zero ou mais vizinhos. Então, lá no NetworkX já existe um método implementado que implementa o K-Core Decomposition. A gente passa o grafo G e passa o core que a gente quer, no caso aqui o zero. E eu mandei imprimir aqui só para vocês verem que é a rede toda, né? Não tem muito desafio. Para um core, a gente também pode calcular. Nesse caso, como a rede que a gente está estudando aqui é uma rede conectada, né? Então, todo mundo na rede tem pelo menos um vizinho. Então, um core aqui vai ser a rede toda também, né? Inclusive, a gente pode checar chamando o método kcore. Porém, a gente quer entender como é que isso funciona. Então, aqui de propósito, vocês podem ver que eu pintei de verde os nós da nossa rede que tem um vizinho, né? Ou seja, são o K igual a 1. Então, como é que a gente vai fazer aqui para tentar entender o algoritmo? Então, a primeira coisa que a gente vai já implementando o K-Core Decomposition como eu estou no K igual a 1, eu vou procurar todo mundo que tem um vizinho. Já fizemos isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir eliminando os nós que tem o grau igual a K, né? Ou seja, que tem um vizinho. Então, primeiro eu eliminei o nó A, tá aqui, ó. O A ele era para estar aqui, ele sumiu. Quando a gente faz isso, o grau do D foi alterado, né? Aí eu tenho que checar se o grau do D é igual ao K ou é menor do que K, né? Nesse caso, D eu pintei de verde porque quando o A saiu, D agora só tem um vizinho. D tinha dois vizinhos, né? O A e o I, agora D só ficou com um vizinho. Ou seja, ele também tem um grau igual ao K, né? Que é 1. Então ele também vai ser um candidato a sair. E é isso que a gente faz. A gente elimina o D também porque ele só tem um vizinho. Tirei aqui o D com I. Ó. Quando eu tirei o D, o grau do I foi alterado, mas o grau do I está 3, né? 3 é diferente de 1, é maior do que o K, então a gente não mexe com o I. Toda sorte, a gente ficou com esse subgrafo aqui, que ainda tem alguns nós em verde, né? Que tem um grau igual ao K, nesse caso 1. Bom, e continuando, o próximo passo seria eliminar o próximo elemento aqui, que é o B, que também tem grau 1. Eliminei o B, o grau do E foi alterado, porém é 2 ainda. 2 é maior do que K, então não mexo com E. Então vou atrás dos outros nós que estão em verde. Nesse caso, o próximo é eliminar o C. C vai embora. Observe que o grau do E nesse caso vai mudar, né? Era 2, vai ficar 1. Ou seja, é igual ao K. Então o E ele vai ser pintado de verde também. E ele entra no bolo, né? Ele é um candidato para ser eliminado. E a gente elimina ele aqui. Observe aqui nessa figura, né? Que eu vim daqui para cá, né? Para esse grafo aqui. O E estava aqui em cima do I, ele desapareceu. O I, obviamente, vai mudar o seu grau, mas como o grau é 2 a gente não vai pintar ele de verde. E a gente continua o método, né? Então, sobrou isso aqui. Então, a gente elimina um outro elemento, no caso aqui o F. Quando a gente elimina o F, o grau do H muda, mas também não é problema para esse caso, porque o grau é 3 do H. A gente tira agora o G some daqui.
o H ele fica com grau 2, então 2 ainda é superior ao K igual a 1. Vamos olhar agora o Q e o R. A gente elimina o Q, vai modificar o S, mas também não tem problema, porque aqui tem um grau bem maior do que 1. E a gente elimina o R. Como próximo passo, também não altera. Uma vez que a gente faz isso, a gente acaba tendo um subgrafo resultante, onde a gente garante que todo mundo aqui tem pelo menos um grau que é de 2 ou mais, né? É por isso que a gente diz que esse grafo, esse subgrafo resultante, esse subgrafo que ele veio daqui, né? Com esse procedimento, todo mundo aqui tem pelo menos K vizinhos, onde K é igual a 2. Então, todo mundo aqui tem pelo menos 2 vizinhos. Então, isso aqui é chamado de 2 core. Então, a gente encontrou o segundo K-core, né? Onde K é igual a 2. E se a gente observar, se a gente pintar aqui de vermelho para ficar mais destacado, os nós que a gente foi tirando ao longo desse processo, que foram esses aqui. Esses nós que a gente tirou, fazendo analogia da cebola, é como se a gente estivesse descascando a cebola. Essa casca que a gente tirou é chamado de shell. E como foi no processo do core, isso aqui é a primeira casca, onde K é igual a 1, né? Então, essa primeira casca, esse primeiro escudo, né, também pode ser a tradução de shell. Escudo também pode ser shield, né, mas nesse caso é shell mesmo. Esses nós em vermelho. É uma boa analogia. Se a gente rodar lá no NetworkX, passando G e o core igual a 2, a gente vai ver que o resultado bate certinho com esse exemplo, né? Então, assim, eu quis fazer esse exemplo mais didático para ficar mais fácil de entender como é que o algoritmo funciona. E justamente esses nós aqui são os mesmos nós que estão aqui nesse subgrafo do grafo original. Pois bem, e só para confirmar também, o NetworkX ele implementa o cachel, a gente tem que passar o grafo, e qual é o escudo, né? Ou qual é a casca que a gente está analisando. No caso aqui é a casca 1, que são esses nós aqui, que são os nós em vermelho. Que realmente, se vocês compararem, são realmente os mesmos nós que está correto o algoritmo, apenas para validação e também vocês verem como é que implementa facilmente isso no NetworkX. Essa ideia de casca é interessante porque a gente pode depois visualizar a rede sobre multicamadas, né? E cada camada dessa tem características específicas. E estudar essas características é super interessante para o problema que a gente está lidando e fazendo comparações com cenários e redes diferentes. Pois bem, então, continuando. Vamos lá. Então, a gente tem um 2 core, não acabou ainda. Onde esse subgrafo, né, que foi o resultado do 1 core, a gente garante que todo mundo aqui tem 2 vizinhos. K igual a 2. Então, eu pintei aqui de verde, para ficar mais destacado, né? Todo mundo que tem grau 2 aqui nesse subgrafo, são esses aqui. E aí, novamente, a gente vai eliminando um por um. Primeiro a gente elimina o H. Quando a gente faz isso, o grau do I e do J muda. Nesse caso, o grau do I, que era 2, passa a ser 1, né? Que 1 é menor do que o 2, né? Inclusive. Então a gente não precisa nem pintar porque ele já é menor, já está pintado. Ou seja, ele já era candidato para sair e vai continuar saindo do mesmo jeito. O J da mesma forma. Então aqui a gente tira o I. Quando a gente tira o I, acaba alterando o grau do L, mas o grau do L ainda ele tem 4 vizinhos, né? 4 é superior a 2. Tá no K igual a 2. O próximo passo é eliminar o J. O J some. Quando o J é eliminado, muda o grau do N, mas também não interfere aqui na nossa lógica. Depois a gente vai eliminar o M. Quando a gente elimina o M, vai alterar o grau do L. Ok, mas ele vai continuar com 3 vizinhos, não é problema, porque é 2 aqui. 3 é superior a 2. Porém, o U, ele tem grau 3 e vai passar a ter grau 2. Então, quando a gente elimina o M, o U vai
vai ser alterado, ele passa a ser um candidato para sair, por isso que ele fica verde, porque agora ele só tem dois vizinhos. E aí a gente eliminou também a jogada, percebam que isso é uma técnica recursiva, né? No final a gente tem um subgrafo aqui, onde se a gente analisar todo mundo, tem pelo menos três vizinhos, e aí a gente encontrou o nosso 3 core, né, que é o k-core para k igual a 3. E fazendo aquela mesma analogia, pegando o 2 core aqui e destacando os nós que foram eliminados nesse processo de passar de 2 core para 3 core, a gente encontra justamente a segunda casca, ou a segunda camada aqui, o segundo escudo. A gente pode conferir isso usando NetworkX, é claro, né? Aqui para Core igual a 3, justamente esses nós aqui, é o 3 core, e o shell da mesma forma, o segundo shell, vocês vão ver que o, o, o H, o M, o J e o I validados conforme o algoritmo implementado no NetworkX. Bom, o processo continua, não para aqui. Uma vez que a gente tem o 3 core, a gente faz a mesma estratégia. Primeiro a gente vai identificar aqui quem tem K vizinhos. Eu destaquei aqui em verde. E a gente sai eliminando. Primeiro, aqui nesse caso, eu eliminei o L. Eliminando o L, a gente vai alterar os graus do N e do K. Né? O K ainda continua aqui com 4, né? 4 é maior do que 3, mas o N fica exatamente com 3 vizinhos. O O também é alterado, mas o O continua aqui com mais de 3 vizinhos. 4, na verdade. Mas, de toda forma, o N, eu pintei aqui de verde porque ele entra como um candidato para sair. E quando a gente elimina o N, acontece uma coisa interessante. Eliminando o N, a gente vai afetar o K, o O e o S, né? Nesse caso, se a gente observar, todo mundo vai ficar com 3 vizinhos. Ou seja, todo mundo entra na fila para ser eliminado por esse algoritmo. E se a gente eliminar todo mundo, vai acabar que vai ficar com um grafo vazio. E quando a gente chega nesse ponto, a gente terminou o K-Core Decomposition. Ou seja, com esse algoritmo, para essa rede que a gente está estudando, a gente teria três níveis de conjuntos de nós aí na rede, até chegar no nosso núcleo duro, né? Que nesse caso seria esse núcleo aqui, seriam os elementos da rede que formam o núcleo da nossa rede. E observe que, caso particular, mas o 3 shell é igual ao 3 core, né? Porque os nós que vão sair nesse caso vão ser justamente todos os nós do 3 core. Então seria interessante a gente, por exemplo, pintar ou desenhar a rede e destacar o último core, e que nesse caso seria o 3 core, e o 2 shell, que seria a casca anterior. E com isso a gente conseguiria ter uma visão, né, de quem está na última camada e quem está na casca da última camada. E isso a gente vai ver em mais detalhes no estudo de caso no próximo vídeo. Até lá.